Muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de cinema, de teatro, de documentário e também de música. Deixa eu apresentar os nossos convidados para vocês, que são o Adailton Medeiros, que é o criador do Ponto Cine Guadalupe. E ele vem nos falar sobre esse projeto que tem 10 anos e também sobre a estreia da peça O Boca do Inferno, que vai começar agora em setembro aqui no Rio, no Parque das Ruínas, né, Adailton? Isso aí. Prazer em ter aqui, parabéns pelo seu projeto, que é uma coisa muito bacana. Obrigado. Estamos com Susana Krieger, essa maravilhosa atriz, fantástica, extraordinária, que eu conheço há muitos anos e que eu conheço o valor dela e que está atualmente em cartaz com a peça Edward Bond para Tempos Conturbados. Você vai me contar tudo sobre o Edward Bond, que eu não tinha ouvido falar, Susana. Nem eu. Primeira vez. E estamos com Walter Carvalho. Walter Carvalho, como vocês sabem, é cineasta. Ele é irmão do Vladimir. Mesmo pai, mesma mãe. Isso, um WW, Vladimir e Walter. Ele é diretor de fotografia, mas ele é cineasta, diretor de cinema. E ele está lançando o filme chamado Um Filme de Cinema. E ele vai nos contar tudo, por que ele fez esse filme, se é que ele gosta tanto de cinema assim. Ainda gosta, né? Vou morrer gostando, né? Isso é uma dependência física já. Eu achei uma frase ótima, que você diz assim, fotografia não é uma coisa que se faz, fotografia é uma coisa que se pratica. Isso. Cinema a gente pode dizer a mesma coisa, né, Walter? Eu acho que sim. Cinema talvez um pouco menos, porque cinema tem várias ramificações, mas a fotografia, nesse sentido, ela é um pouco com mais artes plásticas, né? O pintor, ele fazendo, né? Vai fazendo, né? Você tem Matisse, tem a fase azul do Matisse, por exemplo, né? Então, fotografia, eu acho que se eu aprender a fotografar, eu vou provavelmente parar de fazer, porque eu já sei. Então, temos esperanças que ele aprenda. Sânia Oliva é cantora, está conosco, e ela vem falar sobre a turnê do show A Noite Eu. Você começou com 12 anos? Sim. Esse pode? Estamos um tempo aí já na estrada, né? E celebrando até essa estrada com esse show, cantando algumas coisas novas, é claro, maravilha, né? Mas também comemorando com esse repertório que eu já faço aí há algum tempo. Parabéns, Sânia, a gente vai mostrar já já. Estamos com o nosso querido produtor de web, Bruno Barros Colírio, que vai nos explicar como os nossos telespectadores devem participar do programa hoje. Isso aí, velho. Boa tarde a todo mundo. Muito boa tarde a você, o senhor, a senhora que está em casa. Chegou a hora de participar do Sem Censura hoje. Se você for cinéfilo, o papo vai ser sobre cinema. Manda aí sua mensagem pra gente, seu comentário, sua pergunta, tá valendo tudo. A hashtag você já sabe, Sem Censura, eu tô aqui de olho em tudo e vou passar pra eles. É facinho. Facinho. Elementar. Deixa eu pedir então pra Sânia, começa cantando. Vamos cantar assim. O que você vai cantar pra gente começar logo em alto astral? Vamos cantar essa que é do meu pai aí, que vamos dizer, a cereja do bolo do show. Vamos tá bom, fazer? Maravilha. Vamos fazer isso com o Rafael. Prazer em tê-lo aqui, Rafael. Vamos lá, vamos ouvir os dois. Amigo, que ironia dessa vida. Você chora na avenida pro meu povo se alegrar. Eu bato forte em você aqui dentro do peito, uma dor me destrói, mas você me entende e diz que pancada de amor não dói. Eu bato forte em você aqui dentro do peito, uma dor me destrói, mas você me entende e diz que pancada de amor não dói. Meu surdo parece absurdo, mas você me escuta bem mais que os amigos lá do bar. Não deixe que essa dor mais te machuque, pois pelo seu batuque eu dou fim ao meu pranto, eu começo a cantar. Meu surdo, eu bato forte no teu coro e só escuto esse teu choro, que os aplausos vêm pra consolar. Amigo, que ironia dessa vida. Você chora na avenida pro meu povo se alegrar. Eu bato forte em você aqui dentro do peito, uma dor me
destrói, mas você me entende e diz que pancada de amor não dói, não dói, não dói. Eu bato forte em você aqui dentro do peito, uma dor me destrói, mas você me entende e diz que pancada de amor não dói. Mas você me entende e diz que pancada de amor não dói. Mas você me entende e diz que pancada de amor no surdo não dói. Que lindo. Maravilha, não é? Canta muito. Suzana também canta muito bem. Vem pra cá, que aí a gente conversa. Né, Suzana? Que canta bom muito começar bem. um programa Todo cantando. mundo. Não é, não? É. Vamos lá conversar com Parabéns. o Walter Carvalho sobre o filme dele, um filme de cinema. Eu, quando estava assistindo seu filme, na quarta-feira passada, eu acho, e aí eu digo, de repente, engraçado esse filme, está falando de cinema, está falando da infância, de uma certa forma de memória. Engraçado, cada um tem seu cinema paradiso na vida. Com e aí, de repente, o que ele me põe? Você me vai para a Itália, descobre o garoto do filme e põe o garoto do filme Cinema Paradiso, que é tudo que a gente queria saber, como é que esse garoto virou, e ele entrevista o garoto do cinema. Pois é. O Cinema Paradiso é um dos exemplos de um filme cujo conteúdo é uma declaração de amor ao cinema, né? E o italiano sabe fazer bem essas coisas, porque aquele filme tem uma sensibilidade, uma delicadeza, né? uma visão feminina, assim, um sentimento feminino muito bonito. E como o meu filme, eu entrevistei algumas pessoas, 3 para ser preciso, das entrevistas, fala do momento em que viu o cinema pela primeira vez. Uma delas é o próprio Ariano Suassuna. E aí eu falei, eu vou atrás dele, porque o Tornatore, o diretor, estava filmando fora da Itália e era complicado de eu entrevistá-lo. E aí eu optei de fazer com o menino, porque já tinha essa história o Babenco fala da primeira vez que ele foi ao cinema, o Asghar também, o iraniano, também fala que a impressão que ele ficou quando foi a primeira vez ao cinema. Enfim, e aí eu acabei, isso faz um gancho, para usar uma palavra meio jornalística, né, com a questão de quem vai ao cinema pela primeira vez, quem se encantou com o cinema a primeira vez, e que memória é essa? Pois é, isso me deu a vontade de saber muito bem, e no seu filme tem várias imagens de trilhos, tem um vagão que... eu não sei de onde é que é esse filme, que tem um vagão de trem que anda, que anda, que anda. Tem muito trilho, tem muito trem. Aí eu digo assim, gente, tem alguma coisa que o Walter está querendo dizer em termos de caminho, de imagem, de percurso, tudo bem, mas tem um trem na vida desse homem, porque não é possível, tem muito trem nesse filme. E aí, o seu primeiro filme, é isso? Não, eu acho que o trem, inclusive tem um filme passando nesse momento no Brasil, que é o filme do Selton Mello, que chama O Filme da Minha Vida, que exatamente um dos personagens, de certa forma, do filme é um trem. E esse trem, ele leva a lata de filme entre as cidades no interior do Brasil. Isso era muito comum. A ruína que eu encontro no sertão da Paraíba... Que impressionante. Pois é. Está lá a lata de filme, está lá a bobina, e aquilo ela é levado de cidade em cidade através do trem, né? Mas não há uma deliberação nos meus filmes, e nesse filme em particular, com relação ao trem. É uma coisa que acontece. Aquele trem que está no filme é um trem de um filme que eu fotografei do Júlio Bressani, que tem esse momento que nós fomos filmar e tinha uma luz bonita entrando assim no trem, os vagões fazendo assim, e a sombra que provoca pela janela dá um movimento meio... O tempo inteiro tem essa coisa que você está falando ali. Tem agora, uma luz bonita e um movimento que entra e que te conduz e que o teu olhar descansa e ao mesmo tempo é gostoso de ver. Se a gente quiser ser metido, a gente pode dizer que
há uma metáfora entre a roda, né? A roda, o êmbolo que move as rodas de uma locomotiva, parece com os dois carretéis, não só do projetor, como o próprio chassi da câmera, que está girando ali, né? E andando. Então, o próprio êmbolo da câmera, né? O trilho que pode ser... Se você olha um trilho em movimento, passando de cima, ele sugere qualquer coisa como fotogramas, né? É tudo isso, né? Esse movimento e a beleza do movimento. Você entrevista vários cineastas, inclusive alguns que já morreram, e você começa essas suas entrevistas, se não me engano, é 2002, né? Eu começo a primeira entrevista em 2002, com o Babenco. Pois é. Então, esse teu projeto desse filme, ele é lá antigo, ou então simplesmente foi por acaso que de repente você disse, poxa, essas entrevistas eu posso juntar tudo. Você uma vez esteve na minha casa me entrevistando sobre um filme do Raul. Sobre o filme do Raul, e quando eu disse que eu fiquei 1 ano e 6 meses editando, na sala de montagem, montando o Raul, você ficou muito admirada. Como é que a pessoa fica 1 ano e 6 meses montando um filme? Esse eu fiquei 14 anos fazendo. Caramba, Walter. Eu não vou fazer mais nenhuma pergunta sobre tempo para ele. Não, porque a questão é que eu fui fazendo aos poucos, eu fui me encontrando. Eu só não só marcava, como eu ia me encontrando com os meus amigos, meus colegas, diretores, fotografando o filme deles, e eu aproveitava ali para conversar o que eu queria saber, o que o filme quer saber, na verdade. Que é uma discussão sobre a linguagem do cinema. É um filme, não tem nada de história, não tem nada de didático, não é nada, mas é uma conversa sobre a linguagem, é uma conversa, por exemplo, sobre o plano. Da mesma forma que você, quando escreve um texto é formado por palavras, o cinema ele é composto de planos. Carandiru, por exemplo, foi um filme que eu fotografei, tem em torno de 700 planos. Caramba. E tem filmes, como o mais recente, antes do filme do Celto, que passou aí, que é o Redemoinho, do Zé Luiz Lamarim, tem 130 planos. Muito menos. Muito menos. O Belatar deve ter uns 3 planos no filme, né? Os planos do Belatar tem muito menos de 100 em geral, porque ele trabalha planos longos, planos de sequências, planos longos. Então, a grande questão é assim, que tamanho tem o plano? Como é que ele conquista o lugar dele dentro da narrativa? Quando é que eu corto o plano? Quando é que eu apago, quando é que eu dou um fade no ator quando ele está no palco? Por que eu faço esse fade? Porque ele some na luz. Da mesma forma que o plano some dentro da montagem. O plano que me antecedeu é o plano que me gerou. E eu estou prendo o próximo. Sabe toda essa dialética, toda essa questão de tem um léxico isso. Então o filme é uma discussão sobre isso, sobre o tempo, sobre a montagem. E o que é bacana, que eu acho, é que como você é fotógrafo e você é uma pessoa que trabalha... É esse negócio, a frase, né? O fotógrafo, a gente se pratica. No filme tem isso. Não tem nenhuma questão conceitual e abstrata. Só tem questões concretas. O que é o tempo, o que é o plano. É como se fosse o fazer do cinema. Isso, como se ele se interessasse pela coisa concreta, como se fosse a matéria quase que, sabe, o negativo. Então fica muito bom de ver, porque eles são mais confusos nas respostas do que você, é claro, nas perguntas. Eles tendem a dizer, bom, e aí fica bacana, fica um diálogo interessante. É uma tentativa de entender o ofício, né? Eu já estou mais de 3 décadas trabalhando com cinema, não tenho mais condições de aprender outra coisa, a não ser trabalhar com cinema. Mas é uma maneira de compreender um pouco mais o próprio ofício que eu faço já há algum tempo. Tem uma cena que eu gosto muito, que é o final do Belatar. Belatar é esse maluco, desse húngaro, entendeu? Ele passa um pedacinho. Fica horas o cara andando a cavalo, entendeu? E a cara do cavalo. Horas, 15 minutos de cavalo, e o cara que anda de cavalo. Enfim, aquele filme é um filme que ele se baseia num fato que se passou com Nietzsche, né? Ele é uma coisa que acontece na vida do Nietzsche em relação a um cavalo, e ele toma esse episódio da vida do Nietzsche e faz um filme sobre a solidão, né?
Muito legal, tá interessante. vendo? Você não conhece esse filme? Não. Eu acho que você devia ver. Acho que todo mundo Não, devia fiquei com ver. vontade de ver, todos aqueles filmes que eu não conhecia. Tem uma coisa. Aí ele termina a entrevista com esse cineasta e ele sai andando com o fotógrafo atrás do cineasta. E o cineasta, ele não gosta, ele está se sentindo incomodado com o Walter seguindo ele pelo prédio. E aí o Walter diz para o fotógrafo assim, aqui você para, deixa ele ir. Quando ele fala isso, você sabe que ele está falando com o filho dele. Eu tenho certeza. Eu não estava ali, porque o nível, o filho dele que é o fotógrafo do filme. E você vê o nível de intimidade. Suzana, você sabe do que eu estou falando, não sabe? O nível de intimidade que ele tem com o filho, porque ele dá uma ordem, mas aqui você para e deixa ele seguir até o final. E eu, cara, o filho, impecável e vai, não é? É um... Adailton, fique à vontade de explorar o Walter. A afinidade que você tem com o fotógrafo tem que ser muito grande. Tem que ser não pode ser uma coisa casual, não. Ela é construída, né? Não é à toa que vários diretores de cinema fizeram parceria com vários fotógrafos. Né? O Bergman, que trabalhou muito com o Nick Vist, por exemplo. Fellini, que trabalhou com José Protuno, enfim. Tem várias parcerias, porque é uma afinidade, o fotógrafo ele é um cara que ele entende o sonho que está na cabeça do diretor e transforma aquilo que é o signo verbal, que é a palavra que está no roteiro, no signo imagético, né? No signo da imagem. Então, essa afinidade, essa simbiose que tem que haver, ela é muito importante. Se você tem um parentesco com o teu fotógrafo, no caso o Lula fotografou alguns filmes meus, depois eu não consegui mais que ele trabalhasse comigo, porque ele, graças a Deus, ele é muito solicitado. O Padilha, pelo menos, levou ele foi embora, foi para os Estados Unidos, ficou anos lá fazendo trabalhos lá com Padilha, com outros diretores e tal. Mas essa afinidade ela é fundamental, porque você tem que trabalhar quase que por música. Aliás, essas parcerias no cinema, ela se dá também em outros departamentos. Com certeza. E se dá também com atores, né? A afinidade que o Scorsese tem com o DiCaprio, por exemplo, né? Você tem é muito confiante, né? Você pode quase que... Acho que vira uma parceria, né? Acho que vira uma parceria entre os atores e os diretores. Literalmente, né? Literalmente. Aí tem essa afinidade, eu acho que é um processo natural isso daí. Eu fiz um primeiro filme com o Walter Salles, o Terra Estrangeira, e acabou que eu fiz, só de ficção, eu fiz 5 filmes do Walter. Pô. Então é uma coisa que você vai descobrindo no outro ali, aquela cumplicidade, aquela... Mas tem um pouquinho de temperamento também, não tem, Walter? Quer dizer, tem. Independente da qualidade do trabalho, do talento, não sei o quê, tem uma coisa de temperamento que tem que casar, né? Tipo assim... Tem que casar. Agora, quando tem um parentesco, é delicado, assim. Por exemplo, a minha relação com o Lula sempre foi de extremo profissionalismo, assim. Eu me lembro que eu fiz um filme quando ele era foquista, ele não era nem fotógrafo. Eu era o fotógrafo do filme e ele estava fazendo o foco do filme, que é um trabalho ali muito junto de você, diretamente. E era um filme com o Murilo Benício. O Murilo fazia 3 personagens nesse filme, chama Amores Possíveis, da Sandra Werneck. E o Murilo filmava com a gente todos os dias, porque ele fazia 3 personagens no filme. E num dado momento, o Lula não me chama por pai, né? Não me chama pelo nome, aliás. E num dado momento, a descrição entre nós era tamanha que não chamava atenção, né? Mas num dado momento, ele falou do outro lado da cena que a gente estava falando, ele falou assim, pai, não sei o que, me perguntou um troço. Aí isso estava na 2ª semana de filmagem. Aí o Murilo falou assim, peraí, você é pai desse menino? Eu digo, sou. Ele falou assim, pai, como é que eu não percebi isso? Pô, isso é nepotismo. Como é que eu não percebi isso? Aí você ficou feliz, né? Porque a gente não tinha, nunca teve essa coisa assim, de pai com filho e ao mesmo tempo o respeito profissional, né? Ali no... Se eu tinha que discutir alguma coisa com ele no nível pessoal, não podia ser ali. Não, você é uma doce figura. Vamos conversar um pouquinho com o Adailton, que tem esse projeto lindo, mas não está aqui para falar sobre o projeto, mas sim sobre
a estreia do Boca do um Inferno. bate-papo. Eu sou um cara de muita sorte, sabe? Eu vivo encontrando com meus mestres e meus ídolos. Eu fiz um dos últimos programas aqui com a Aderbal, né? E o Aderbal é um cara assim que a gente, pô, desde moleque eu acompanho. Você fez o Arte do Artista? Fiz. Eu né? fiz também. Você também fez, né? E Não, parece que ele falou, não foi ele que o Aderbal disse, dirija aí, Walter. Eu vou aproveitar a oportunidade, já que a gente está ao vivo, eu vou cobrar dessa grande empresa que a gente está aqui. Como é que esse programa não está no ar? Também acho. Não, como é que pode isso? Isso não tem explicação. Eu acho que a gente vai fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, vou imediatamente lá na direção. Eu acho que sim. Vamos chamar a diretoria aqui e vamos ter uma conversa séria. Então tá, vamos para o intervalo que eu tenho coisa para fazer. Vamos lá, Sem Censura volta já já. Bom, voltamos ao Sem Censura. Vamos a Brasília direto agora, sim, com Karina Cardoso. Olha só, você está com o microfone tudo direitinho, né? Sim, sim. Então tá, deixa eu perguntar se a gente pode ir para Brasília. Vamos então tentar ir para Brasília, porque a gente tem novidades com a Karina Cardoso sobre a web, aquele papo que a gente começou terça-feira. Você sabe que a gente vai, inclusive, trazer aquele assunto que ela... Na sexta-feira, da Miss Brasil, que sim, teve um problema de segregação racial, a gente vai trazer por causa da Karina, que foi ela que levantou isso. Vamos lá, Karina, você está nos ouvindo? Tá tudo bem? Tá? E Karina sim, quando ela nos ouvir, ela fala, então acho melhor, né? Temos algum comentário, alguma pergunta? Temos um comentário. Oi, Karina. E aí ela traz oi, Karina. informações, de repente ela fala de verdade. Karina, você está nos ouvindo? Pode falar com a gente. Músicas, né, de continuação das músicas, eu acho que é legal. Tudo bem. Vamos lá. A gente tenta, acaba conseguindo. Olha Bruno, aí. vamos lá, comentar. Vamos aqui, vamos voar para a internet agora. Tá. A Tereza Bulhões, ela fala que a turma de hoje é muito linda. O Ricardo Raposo mandou uma poesia aqui pra gente. Falou, Walter fotografa a alma, o som, o intangível. Ele faz um filme próprio nos filmes que ele dirige a fotografia. Que isso é uma lenda. E aí tem uma pergunta do Hilton Julião. Ele quer saber como é que é a relação do Walter com os atores durante as tomadas. De proximidade. Quanto mais próximo do ator eu estiver, mais chance eu tenho de fazer circular a minha pulsação com a dele. Se eu tiver com a câmera na mão, por exemplo, andando com o ator, essa relação desse caminhar só acontece se houver uma passagem da mesma artéria entre nós. O sangue tem que circular pela mesma artéria. Quanto mais próximo disso eu tiver, mais eu fico invisível com a câmera. Muito bom. E eu acho que, de tanto praticar dessa forma, eu sou capaz de... Eu conheço o hálito
de alguns Atores. conheço o cheiro. Olha. Eu conheço de tanto trabalhar com eles Respiração. e estar perto deles, e quanto mais perto, melhor. É isso, assim, é um pouco por aí. Maravilha. Bom. Adailton, a gente está no cinema Guadalupe e aí você resolveu fazer teatro? Não. Na verdade, eu comecei com teatro. Eu comecei com teatro lá atrás, ainda na adolescência. E nós tínhamos um grupo teatro nascente, né? E ali desenvolvia, né? E chegou um momento que eu saí do Rio de Janeiro. Eu fui para a região amazônica. Eu fui para ficar 2 anos e fiquei 11 anos lá. Fazendo teatro? Não, lá porque era um movimento estudantil político, né? Então a gente sonhava com veias abertas da América Latina. Vamos tomar a Amazônia. Que momento é esse? Foi no final dos anos 70. Tá. Né? Aí fiquei lá 11 anos. Quando eu retornei, os cinemas que eu frequentava no meu bairro, eu sou suburbano, né? Morava em Anchieta e voltei para Anchieta. E voltei até por causa de um índio, né? Um índio chamado Tataré, que eu não entendia o que era terra de índio, porque sempre se fala que o índio é nômade, né? Mas os índios eles mudam de lugar, mas voltam para os mesmos lugares. Aí eu perguntei para ele o que era terra de índio. Ele falou que terra de índio era onde nasciam seus filhos e onde eram enterrados seus ancestrais. Aí eu voltei para minha terra de índio. Chegando lá, Muito bom. Os cinemas que eu frequentei quando eu era criança e quando eu era adolescente não existiam mais. Aí eu comecei a botar na cabeça que eu ia montar um cinema. E para eu ir lá para cima, lá para a Amazônia, tinha que ir formado, né? Porque tinha que ser camuflado. Eu sou formado em meteorologia. Que legal. E eu fui para lá como meteorologista aeronáutico, né? Aí eu não tinha grana para montar um cinema, muito caro, essas coisas. Aí eu comecei a botar na cabeça que se eu fosse mandado embora, eu já tinha 10 anos de empresa, 11 anos, eu conseguiria comprar um projetor, pelo menos um projetor. Já tinha 2 filhas, né? Aí fiquei 6 meses tentando ser mandado embora, porque esses órgãos, era TASA, Telecomunicações Aeronáuticas, que hoje é Infraero. Tá. Né? Então é chefe do chefe do chefe, até que eu consegui uma reunião com o presidente da empresa, expliquei para ele que não dava mais e ele topou me mandar embora. Que bom. Aí eu cheguei em casa, falei aquilo, eu fui mandado embora. Que maior felicidade, saiu um saco de cimento nas minhas costas. Mas ninguém acreditou. E ninguém gostou? Não, ninguém acreditou. Na época. Tá. Só que depois, realmente, eu passei a não ir mais ao trabalho, recebi aquela grana, comprei um projetor com lente de cristal líquido, que na época não existia. Milímetros? Oi? O projetor? Não. Já era... Não era de 35, não. Era de vídeo, né? Mas de alta potência. Aí, quando chegou o projetor, aí a coisa degringolou. E eu montei uma sala que era pequenininha, cabiam 30 pessoas. Né? Mas por que o sonho de ter um cinema? Por quê? Porque eu sempre quis chegar ao cinema. Mas eu quis chegar ao cinema, eu não queria ser o ator, o diretor, eu queria ser aquele cara que passava o cinema. Porque quem me levou a primeira vez a um cinema foi uma tia minha. Mas quando eu estava no primário, eu peguei um livro, meu primeiro contato com a imagem em movimento não foi com filme nem com televisão, foi num livro que tinha o tio Patinhas assim na orelha, passando assim o tio Patinhas. Andava. Ele rodava bengala. Falei, isso daí eu acho que dá para botar na parede, jogar na parede. Minha tia era costureira, peguei aqueles papéis de papel manteiga, comecei a copiar aquele montão de tio Patinhas, aí fiz um projetorzinho de caixa de pompom, com aquele monóculos lá na ponta, com uma lanterna, juntei aquelas fitas todas, eu não sabia, mas eu estava fazendo quadro a quadro. Claro, está construindo um movimento. Eu passei aquilo, puxava a fita, realmente a imagem passava lá na parede. Só que o tio Patinhas saía de cabeça para baixo. Aí eu falei, não vou ficar pensando muito nisso não, vou só inverter o filme. Aí inverti, o tio Patinhas passava normal. Aí levei isso para a escola, fez maior sucesso, fiquei famosão. As professoras começaram a me levar para outras escolas. Aí, isso eu tinha 9 anos. Aí com 11 anos, eu entrei pela primeira vez no cinema. Aí quando eu entrei no cinema, que eu vi aquela tela enorme, aquele som,
Era um filme em preto e branco, Dia Como Eu Te Amo. E foi com essa minha tia, ela era muito romântica, né? Ela me levou, eu e um primo, né, do interior. E sentamos na cadeira, eu sentei de um lado, ele do outro. Eu grudei ali na cadeira e meus olhos não saíam daquilo dali. E chegou um determinado tempo do filme, quando a atriz principal do filme vai embora ali, tem aquela separação, né? Aí eu olho pra minha tia estava chorando pra caramba. Tava chorando. Aí eu olho pro meu primo estava dormindo. Aí eu comecei a entender a questão da democracia da plateia. Mas aquilo mexeu comigo de alguma forma e nunca mais saiu de dentro de mim. Aí eu queria fazer cinema, né? Mas com essa intenção de ser o cara que exibe os filmes. Maravilha. Você está há 10 anos, você tem um cinema, você conseguiu fazer um cinema. Mais do que isso, você transformou o entorno do cinema numa coisa viva por causa do cinema. Por causa do cinema. Quer dizer, Guadalupe, de repente, tem vida comercial, tem uma história lá muito bacana, porque primeiro que é a primeira sala popular de cinema digital no Brasil e a segunda no mundo. E é a sala que mais exibe filmes brasileiros no mundo. Porque né, você não é dos poucos, né? Tem que ser do mundo. Tem que ser. Porque o suburbano. E o Walter nunca foi lá. Porque o suburbano. Não, mas eu fui convidado várias vezes aqui, Suzana, não teve oportunidade. Sônia, você vai ter que. Essa questão nossa lá, o suburbano, ele. Eu costumo, até quando eu estou falando, eu falo que a gente faz parafraseio assim, o primeiro livro determinista que a gente tem, né, Os Sertões. Ele fala, o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Né? Eu falo que o suburbano é, antes de tudo, um chato. Se você der um espaço para ele, ele cola em você, ele nunca mais te larga. Sabe? E é assim que a gente vai fazendo. E tudo nosso tem que ser melhor, porque a gente não tem nada lá. Sabe? Não tem, são poucos aparelhos, equipamentos culturais, agora que está acontecendo alguma coisa, mas tudo... E então a nossa praça tem que ser a maior praça, a praça mais bonita. O cinema que existe lá é o que já foi o maior de determinado tempo, entendeu? Ainda tem cinema de bairro lá? Só em shopping. Mas olha só, porque o cinema, o Ponto Cine também é um cinema bandeirante, isso que é legal. Porque ele abriu picadas para o cinema comercial vir. Lá não tinha cinema. Claro. Né? Lá não tinha cinema. Loucura. Hoje nós temos 17 salas em torno do genial. Não, Ponto Cine é o máximo. Mas olha só, eu queria muito que você falasse, porque eu vou chamar a Karina, porque agora a Karina está lá esperando a gente falar com ela. Mas eu queria que você já dissesse o serviço do Boca do Inferno. Tá. Porque quando a gente voltasse, a gente só explica o que é. O Boca do Inferno ele vai estrear agora dia 2, lá no Parque das Ruínas, no Teatro do Parque das Ruínas, né, com direção do Licurgo. O Licurgo também atua, ele, Gilson de Barros e a Andréa Matar. O Boca do Inferno é um texto baseado na vida, na história, no imaginário, né, de Gregório de Matos. Já tem 15 anos esse texto, eu venho modificando durante esses 15 anos. A primeira vez que a gente tentou levantar foi com o Pereio fazendo o Boca do Inferno, porque, como eu estava explicando aqui para ela, seria muito legal um poeta maldito ser interpretado por um ator maldito. Mas não conseguimos, né? Não faltam autores malditos, né? Oi? Não faltam atores malditos. Né? Nem a gente estava conversando, o Ali Salomão, quando fez o Gregório, né? Ele fez o Gregório da Ana Carolina. Na Ana Carolina. Aí você vai estrear quando? Dia 2, agora, né, na próxima semana, lá no Parque das Ruínas. Que horário que vai ser? 19 horas. E a temporada de 2 meses. Eu sei, mas é o quê? Que dias da semana? Sábado e domingo. Sábado e domingo, 19 horas, a partir do dia 13 de setembro. Ok. Agora dia 2, a partir do dia 2. Dia 2 de setembro. Ok, vamos tentar falar com a Karina. Você quer chamar a Karina para ver se você dá mais sorte? Vamos lá, Karina Cardoso de Brasília, tá aí? Ouve a gente, Karina?
Escuto bem. Oi, Bruno. Oi, Vera. Todo mundo aí no Sem Censura. Agora sim, comunicação restabelecida. E olha só, gente, hoje eu vou começar falando sobre imigração. A gente sabe, né, que o mundo vive essa triste realidade dos refugiados e, infelizmente, o preconceito e a falta de informação geram repercussões desnecessárias nas redes sociais. Nessa semana, a modelo Nina Morique cometeu uma gafe. Aliás, mais do que uma gafe, um ato de preconceito. Ela compartilhou uma foto que tinha o ator Samuel L. Jackson e também o jogador de basquete Magic Johnson como se fossem imigrantes na Itália. E pôs assim na legenda: ver imigrantes em locais turísticos como Forte dei Marmi e Milano Marittima com os nossos 35 euros é realmente demais. O texto faz aí uma referência ao valor diário que o governo italiano oferece aos refugiados. Acontece que essa foto foi originalmente postada por um jornalista que fez uma pegadinha para ver quem se indignaria aí com a situação. A modelo caiu nessa pegadinha e, claro, foi duramente criticada nas redes sociais. Mas, vamos falar também de coisa boa, vamos falar de música, porque o assunto mais comentado no Twitter hoje foi o lançamento de surpresa do clipe Swish Swish de Katy Perry com Nicki Minaj. Como diriam aí uns internautas, as duas quebraram a internet nesta quinta. Um enredo aí super divertido, no melhor humor tipo pastelão, sabe? Que é também uma das marcas dos clipes de Katy Perry. Só nesse primeiro dia, o vídeo já foi visto por mais de 6 milhões de pessoas. Não é pouca coisa não, né, Bruno? Esse número é grande, hein? Não, o número é altíssimo. Agora a ideia não é tão boa porque não teve Gretchen, né? A rainha brasileira dos memes. Dessa vez ela não participou do clipe da Katy Perry. A Katy Perry antes fez um lançamento só para a internet, para o YouTube, com a presença da Gretchen, que bombou também, teve milhões de visualizações na internet. Dessa vez sem a Katy Perry, mas também sem a Gretchen, mas também foi legal. O clipe eu assisti, eu sou um desses milhões de visualizações, milhares. E é isso aí, Karina. Valeu. E na terça-feira você está de volta aqui contando um pouco mais pra gente do que está bombando na internet. Não é isso mesmo? É isso aí, Bruno. Com certeza. Terça eu tô de volta com mais dicas. E é isso aí. Gretchen bombou também na internet. Terça que vem eu tô de volta. Beijo pra você, beijo pra Vera e até semana que vem. Maravilha. Gente, não é por nada não, mas a Katy Perry com aquele cabelo louro, com aquele maquiagem, isso é uma cor divina, deslumbrante, maravilhosa. Eu achei uma coisa. O próximo filme que eu fizer, eu vou botar lá no meu filme para ver Faça se isso, ponha dá assim, 1 milhão põe de... Assim, e aí você exibe lá no Cine Guadalupe, a gente arrasa. Katy Perry. Suzana, quem é Edward Bond? Me explique. Pois é. É um cara terrível? Pois é, esse cara eu também nunca tinha ouvido falar nele. E aí um dia estava eu, assim, naquele corre-corre, quando liga um rapaz assim, Suzana, quem está falando é Daniel Belmonte, aí me chamou para fazer a peça. Eu falei, olha, vamos lá, manda o texto para eu ler. Aí ele me mandou o que é o manifesto, né, o pequeno livro dos tempos conturbados, que são 14 capítulos que ele escreveu de 84 a 98. Imagina, a gente está falando de tempo, né? Tempo que a gente demora para... 84 a 98 são 14 anos. 14 anos o seu, um tempão, né? E quantos... Os nossos projetos são demorados, né? Para se tornarem realidade. E a história é assim, o André Pellegrino, que é um dramaturgo incrível, gente, uma potência essa produção. Só tem gente de ponta, uma coisa. Estou encantada, Vera, estou encantada. Bom. Pessoas de teatro, sabe? Pessoas que têm fé nos sonhos, é lindo. E são jovens, né? Porque esse Belmonte tem 23 anos, 23 anos, tem a idade do Tiago, meu filho. Não, e tem uma maturidade na cabeça. Essa geração é uma geração incrível, sabe? Enfim, aí, quando eu li, eu fiquei encantada com o conteúdo do Edward Bond. Nunca tinha ouvido falar no sujeito. Aí eu fui pesquisar. Tem um site dele muito bom, com todo o trabalho dele. Ele escreve para teatro, entre outras coisas, peças, ininterruptamente desde a década de 60. Várias peças. Peças ácidas, peças cruéis. E o André Pellegrino, que fez a dramaturgia,
ele ficou conhecendo o Eduardo Bondi numa aula de teatro que ele fez há anos atrás e ficou com esse projeto na cabeça. Aí juntou com o Daniel e com o outro ator, o João Santana, e os três falaram, gente, a gente tem que transformar isso um dia numa peça, como... E aí apareceu a pauta, tudo acontece em teatro assim, né? Quando abre um espaço, a gente está lá, fazendo, porque tudo que a gente gosta é de fazer, né? E aí formou-se um grupo de atores, né? Tem a Lívia Feltri, que além de atriz é artista plástica, tem a Calanda Caetana, que além de atriz é bailarina, tem o Leonardo Bianchi, que além de ator lida com vídeo,